Olá, pessoal. Hoje passaremos ao estudo de Mateus, capítulo 22. Então, primeiramente, vamos orar. Pai Celestial, colocamos diante da Tua presença o nosso estudo deste capítulo. Nós sabemos que de nós mesmos pouco poderíamos aprender, então por isso pedimos que o Espírito Santo venha abrir os nossos corações, o nosso entendimento para a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que aquilo que viermos a aprender venha do Senhor, que seja o Espírito Santo ministrando em nós e nos conduzindo pelo caminho da verdade. É o que pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Mateus capítulo 22. Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele: O reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então, ele enviou outros servos para lhes dizer: Já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora, um para a sua fazenda, outro para seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros e os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons quanto maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou que um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento, e perguntou-lhe: Amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: Amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos, junto com os partidários de Herodes, para se encontrarem com ele. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não mostra favoritismo. Agora, diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. No mesmo instante, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmavam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela, e assim por diante até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos de quem ela será esposa na ressurreição. Afinal,
os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas Escrituras? Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o viram, ficaram admiradas com seu ensino. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e toda a exigência dos profetas se baseia nesses 2 mandamentos. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: é filho de Davi. Jesus perguntou: então, por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou a Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder, e depois disso não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Esse capítulo nos traz muitos ensinamentos. E o primeiro ensinamento começa com a forma de uma parábola. O que é uma parábola? A parábola é uma história fictícia, ou seja, é uma ilustração que vai mostrar uma verdade difícil de entender sem uma ilustração. E aí Jesus usava muitas vezes essas histórias para que aquelas pessoas, que eram pessoas muitas vezes simples, muitas vezes pessoas não letradas, que elas conseguissem entender verdades profundas do reino de Deus com histórias que contextualizassem melhor para elas, elas conseguissem entender aquela ilustração. E aí vem a parábola do noivo. Nessa parábola, para vocês entenderem, quem é o rei? O rei é Deus, o Pai. Quem é o filho que vai casar, o noivo? É Jesus. E aí, quem são os primeiros convidados que negam ir para a festa? Os primeiros convidados são o povo de Israel, porque primeiro foi pregado para eles a palavra, a verdade. E o que a Bíblia diz? No versículo 5, que os convidados não deram atenção, mas foram para os seus afazeres, um para a fazenda, outros para os seus negócios, outros agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. Essa última parte está no versículo 6. Foi levado a eles a palavra, a verdade, mas eles se recusaram a aceitar aquela verdade. E Deus Pai mandou vários mensageiros, que eram os profetas, as pessoas que pregavam a palavra de Deus. Mas muitos foram insultados e outros assassinados, porque aquelas pessoas não queriam a verdade. E aí, o rei, ordenou aos seus servos que chamassem outras pessoas. E aí vieram pessoas boas, vieram pessoas más, vieram pessoas de todos os tipos. Quem são essas pessoas? Isso ilustra o quê? Isso ilustra os não israelitas, ou seja, quem não é judeu, ou seja, eu e você. São os gentios. Toda vez que a Bíblia fala de gentios, ela está falando das pessoas que não são judeus. E aí, então, o reino de Deus foi oferecido para
todos aqueles que quisessem participar do casamento do noivo, ou seja, participar da aliança com Jesus. Mas, olha o que o versículo 12 diz, que havia, o versículo 11 e 12, né? Que havia alguém que não estava vestido de forma preparada. Estava no casamento, mas não estava com as vestes adequadas de um casamento. E o que significa isso? Significa que há pessoas que sim, que foram chamadas, que às vezes estão até frequentando a igreja, que entendem a palavra, ouvem a palavra, mas não deixam sua vida ser transformada pela verdade. E aí, é isso que ele está mostrando, que essa pessoa participou da festa do noivo, mas ela foi lançada fora dessa festa. Então, nós estamos lendo a Bíblia para quê? Para nós entendermos onde na nossa vida nós precisamos de correção. Não é para afagar o nosso próprio ego, sabe? Eu faço tudo certo. Ninguém aqui faz tudo certo. Nós vamos aprendendo e vendo onde nós devemos nos corrigir. E aí por isso que a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos vão se deixar ter a vida transformada, vão abrir mão daquilo que está errado na própria vida para se consertar, de acordo com o que a Bíblia diz. E aí aqui, no versículo 15 até o versículo 22, já vem a primeira correção dessa passagem, né, desse capítulo, que é a questão dos impostos. Os fariseus vieram até Jesus para questionar: o senhor paga imposto ou o senhor não paga imposto? É certo ou não é certo? Nessa época, os judeus estavam sob domínio de Roma, e aí os judeus tinham que pagar imposto para Roma. E eles tentaram Jesus para que Jesus falasse: não, está errado pagar o imposto. Mas Jesus diz no capítulo 21, dai a César o que é de César e deem a Deus o que pertence a Deus. Isso é questão de honestidade. Deus não permite que nós venhamos a fraudar leis, se essas leis não estiverem em desacordo com a palavra. Ou seja, os impostos, eles são lei. Então, eles devem ser pagos. Tati, mas eu não concordo. Eu não concordo com o governo, não concordo com o imposto. Mas Jesus não precisava pagar o imposto porque ele é dono de tudo. E ele pagou, entendeu? Mesmo sem concordar. Se, vamos supor, uma lei surgisse e essa lei fosse contrária ao que Deus ensina, nós não deveríamos seguir essa lei que é contrária ao que Deus ensina, entendeu? Mas pagar o imposto não vai contra. Outro entendimento, para explicar melhor para vocês, a questão da ressurreição. Os saduceus vieram até Jesus para questionar sobre a ressurreição, porque existia um debate se existia ressurreição ou não. Alguns grupos religiosos acreditavam que sim, outros que não. E aí eu vou explicar algumas coisas para vocês. A primeira coisa é que nessa época as mulheres não tinham voz na sociedade. Então isso era um contexto cultural da época, tá? A mulher basicamente, o objetivo da vida dela, né? Assim, o que ela podia fazer para se estabelecer na sociedade? Casar e ter filhos. E aí o marido e os filhos manteriam essa mulher. Ela faria as coisas da casa, né, que já é muito serviço, mas ela não teria um papel de trabalho fora daquilo ali. E as mulheres que não se casavam, que não tinham filhos, elas ficavam desamparadas. Tati, mas elas tinham família, a família amparava, mas chega uma hora, gente, que a família, né, vai morrendo. E aí, por isso que elas precisavam se casar e ter filhos. Isso era um contexto daquela época, né, gente? Isso tem mais de 1000 anos. E naquela época, Deus estabeleceu uma lei para aquela época, que é o que está dito aqui. Se foram 7 irmãos, um morreu, a mulher ficou sem filho, aí tinha que casar com outro irmão até, né, tivesse filhos, para aquela mulher não ficar desamparada. E aí os saduceus falam: todos morreram,
e essa mulher casou com todos. Na ressurreição ela é de quem? E aí é o que Jesus nos ensina, que quando nós ressuscitarmos, que nós não vamos nos casar. Então no céu não existe casamento, porque quem casa é a carne, quem casa não é o espírito. Então no céu não haverá casamento. Então por isso que a gente fala que até a morte separe, porque nos céus ninguém é casado, né? E aí, outro questionamento é sobre a questão que Jesus fala com eles, né? Que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é Deus de vivos e não de mortos. Isso está no versículo 32. O que Jesus nos ensina nessa passagem? Que Abraão, quando Jesus está falando isso, Abraão já tinha morrido há muito tempo. Isaac já tinha morrido há muito tempo. Jacó também. E Deus diz que ele é Deus. Ele é Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Se não existisse ressurreição, ou seja, se as pessoas morressem e acabasse ali, ele não tinha como ele ser Deus, seria Deus de mortos e não de vivos. E aí existe uma diferença entre ressurreição e reencarnação. Reencarnação é o que é ensinado, né? Que as pessoas vão encarnando outras vidas e em outros corpos e vão evoluindo, e isso vai salvar elas. Mas a Bíblia não dá respaldo para isso, tá, gente? A Bíblia deixa claro que ao homem cabe morrer uma só vez e depois virá o juízo. É isso que a Bíblia diz. A ressurreição, nós não vamos encarnar no corpo de outras pessoas, de animais ou de qualquer outra coisa. É o nosso próprio corpo, né? Então nós vamos nós não morremos e acaba ali. Existe a ressurreição. Então existe a eternidade. E é por isso que nós estamos estudando a palavra para nos prepararmos para ela. Por fim, quero explicar para vocês a questão dos mandamentos, né? Tem 2 mandamentos que Jesus destaca que são os principais. Não que os outros não sejam importantes, mas todos vão derivar desses. Ame o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Por que esses 2 são tão importantes? Porque se você cumprir esses 2, você vai cumprir todos os outros. Se você ama verdadeiramente a Deus, você vai obedecer a palavra dele. Porque se você ama ele tanto assim, quando você ama alguém de verdade, você quer agradar essa pessoa. Você quer fazer de tudo para agradá-la. E assim, Deus, se nós amamos realmente ele, nós vamos obedecer a palavra dele. Não tem como você amar e você não obedecer. E se você ama o seu próximo como a você mesmo, você não vai agir para prejudicar o seu próximo, você não vai agir fraudando a lei de Deus contra o seu próximo, entendeu? E para finalizar, o versículo 45, a parte que Jesus fala, Davi chamou Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Isso aí é Jesus mostrando que ele já existia antes de Davi, porque no versículo 44 diz: o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, Deus disse a Jesus: senta-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Isso Davi fala muitos anos antes de Jesus vir. Quem é o Senhor de Davi? É Jesus, é o Cristo. Ele já existia antes de Davi existir, certo? Então, para explicar a vocês, contextualizar essas passagens, oriento que vocês voltem esse vídeo depois dessas explicações e releiam esse capítulo, que o entendimento de vocês vai ser muito maior, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo capítulo.